Olá, o Personalidades de hoje está na casa de uma pessoa que não é o Emmett Brown, o cientista do De Volta para o Futuro, mas ele está sempre levando a gente para os melhores lugares da história. Onde que eu estou? Na casa do Everaldo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo carinho. E obrigado por me transformar numa personalidade. Mas tu és uma personalidade, né? Tu és alguém que modifica o cotidiano das pessoas. E faz muito tempo que tu entra na vida das pessoas, de uma forma ou de outra. De certa forma, sim. De certa forma, a gente tem uma participação, vamos dizer assim, interessante na vida, principalmente do adolescente, do jovem, e depois, porque não do senhor e da senhora já com família constituída, porque os filhos já estão, e netos até, inclusive, já estão participando de algumas coisas que a gente fez durante a vida, né? Pois é, e como é que foi assim esse começo? Porque quando tu começou a se envolver com fazer festas e tal, quando é que surgiu a Everson? Como é que foi essa história? Olha, eu muito cedo, assim, já criança mesmo, eu tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar com comunicação de uma forma muito clara. Eu tinha certeza que a minha vida seria pautada na relação, ou proporcionando a oportunidade de relacionamentos, etc. Mas principalmente, assim, logo em seguida, ficou claro que eu ia trabalhar com alegria, com entretenimento, com música. De onde que veio isso? Tem mais alguém na família, assim, com essa... Eu fiquei sabendo há pouco tempo, quer dizer, estava no meu subconsciente, sei lá, que meu pai tocava gaita e promovia bailes. Isso então lá quando eu tinha 2 anos de idade, eu acho, 1 ano de idade. Isso faz muito tempo, né? E mas eu defini isso claramente na minha cabeça quando eu vi os Beatles pela primeira vez. Interessante, né? Interessante. Eu morava num bairro próximo ao Colégio de Nossa Senhora Mãe dos Homens e ali à noite tinha 2, 3 vezes por semana tinha jogos de futebol no campo do colégio, e eles tinham aqueles alto-falantes. E quando tocou Beatles pela primeira vez, foi ali que eu ouvi no alto-falante da minha casa, eu ouvi no alto-falante do colégio. E aquilo foi mágico, me impressionou, a música impressionante para mim, foi uma coisa que me tocou. Daquele momento em diante tive certeza que eu ia trabalhar com isso. E logo em seguida, sim, as coisas foram, lógico que eu tinha 7, 8 anos de idade, a minha memória não está ainda, não está tudo gravado como foi naquele momento, mas eu tenho assim, a impressão de que aquilo mudou a minha vida. Os Beatles mudaram a minha vida. Então, ali eu defini que eu queria trabalhar de alguma forma com comunicação. Mas era uma família muito pobre, não tinha como fazer um curso de comunicação. Então a música foi o meu caminho mais curto, né? E daí como começou efetivamente, assim, na prática? Tu fez uma festinha, um bailinho, chamou os amigos? A prática eu com 10, 11 anos de idade, 12 incompleto, fui trabalhar com música, fui trabalhar no Mazuco, que era Zappellini na ocasião, né? Eu queria trabalhar lá porque lá trabalhava com música, e eu virei fotógrafo profissional. Eu fui fotógrafo por muitos anos, 12 anos eu fui fotógrafo. E lá eu aprendi então... E na verdade eu queria trabalhar com música, mas eu não queria tocar, não queria compor. É lógico que isso até de certa forma desenvolveu esse meu lado, vamos dizer, entre aspas, artístico. Mas tu toca? Não toco absolutamente nada, nem ensino. Não, eu nasci para ouvir e escolher música para as pessoas. Isso é claro na minha cabeça. Nem compõe? Componho jingles, né? Jingles de campanha. Pois não vamos chegar lá. Que daí é outra história. Que daí sim cai na comunicação de novo, né? Aí tu fazia foto e tal... E envolvido com música. Eu fui trabalhar no Mazuco, por consequência, teve um episódio que marcou também a minha vida, que foi o falecimento do meu irmão que trabalhava naquele local. E acabou, entre aspas, vagando o lugar, e eu meio que aproveitei essa oportunidade, porque era um sonho trabalhar com música, né? E lá vendia discos, era o início da venda de discos do Mazuco, do Zappellini na época. E eu fui trabalhar com fotografia, mas eu queria mesmo, era música. E ali então, não tive dúvida, desenvolvi tudo isso. Aos 17 anos e meio, 18 anos, eu ingressei como profissional de entretenimento. Também motivado pelo Mazuco, que era econômico, tinha acertado, eu convenci ele, na verdade, né, a comprar a parte de bares do Grêmio Fronteira. A minha primeira atividade como casa noturna, como profissional da noite, como DJ, na verdade, porque o dono era ele. Eu fui trabalhar ali, fui fazer um bico de fim de semana
trabalhando com o que eu gostava, que é escolher música para as pessoas, né? Ah, mas também tu não começou pequeno, né, querido? Tu foi logo pro Grêmio Fronteira. Grêmio Fronteira foi meu primeiro lugar, o primeiro lugar onde eu fui trabalhar com pessoas, né? Colocar música para as pessoas. Então eu era responsável pelo bar e eu era o DJ. Eu imagino que não tinha muito do DJ na época. Não, nem tinha o termo, né, na época, era 73, 74. 74, efetivamente, eu virei dono de casa noturna. 74, eu não era discotecário, era trocador de disco, na verdade, né? Porque não tinha nem, na época, não tinha nem mixer, né, aqui. Né? A gente teve que inventar um mixer aqui. Bah, que legal. E 78 é que surgiu a expressão DJ, né? Disc jockey. 78, 4 anos depois. E eu fui DJ durante 22 anos, DJ da minha própria casa, né? Pois é, e como é que sobrevive tanto tempo um negócio assim? Tem que ter criatividade, tem que ter inovação, persistência? Qual é o segredo? Acho que é uma mistura de diversas necessidades, vamos chamar de necessidades, né? Primeiro, sobreviver, né? Sobreviver é fundamental, né? Tem que sobreviver. Segundo, tem que ter paixão, né? Eu sou apaixonado por música, sou doente por música. E por consequência, a comunicação através dela, que foi o que eu fiz a vida inteira, né? Então, e não tem nada mais prazeroso trabalhar com a alegria das pessoas, né? Mas tu foi bem camaleão nesses anos, assim, né, Everaldo? Eu me lembro da Everson no Calçadão. Me lembro, eu era muito pequena, mas eu me lembro, e tu foi bem camaleão, tu foi mudando, tu também foi se adequando e inovando muitas vezes inovando, né, trazendo para Aranguá região coisas que estavam rolando assim nas grandes cidades, né? Isso vamos chamar de sensibilidade junto com aquilo que eu falei de uma série de necessidades, né? E um negócio que tem 40 anos quase, como é o meu caso, vai completar 40 anos em 2014, se não tivesse mudado, eu teria morrido, né? Então tem que estar atualizando, mudando, acompanhando tendências, pesquisando muito a respeito, né? Pois é, e como é que tu mantinha essa atualização numa época que não tinha internet, por exemplo? Como é que tu se ligava nas coisas? Eu sempre viajei bastante. Quando vai inaugurar uma casa no Rio de Janeiro, eu pegava o ônibus e ia para o Rio de Janeiro na inauguração de uma casa, vai inaugurar uma casa em Porto Alegre, e assim vai. Eu ia de carro, eu ia buscar essas informações até por alimentação da própria existência profissional, né, da própria como cliente isso. Também, né, tu também para curtir isso, né? Não, interessante é que eu ia mesmo para ver como é que era. Pois é. Para ver como é que era, daí eu ficava nos bastidores, pedia para entrar nas cabines de som para ver como é que o DJ fazia, que equipamento que usava, e foi assim que eu fui aprimorando meu próprio trabalho, né, porque quando em 75, mais 75, 76, que estava no Grêmio Fronteira, depois fui pro Tênis Clube, era impressionante, vinha gente de tudo quanto era lugar, porque realmente era revolucionário na época. Era lógico que hoje é banal, comum, hoje globalizou e tudo está muito claro na televisão, na internet, enfim. Mas naquela época, realmente, como eu fazia Casa Noturna em Aranaguá, atraía gente de muitos lugares. Muitos lugares, é verdade. E principalmente pela falta de opção, né? Não tinha opção, né? Tá, tu deve ter visto muito casal nascer nas tuas festas, assim, né? E alguns terminarem também. Imagina que o Flavinho está aqui, por exemplo. O Flavinho é filho de um dos DJs da casa, que nem pensava em casar na época, né? O Flávio tem esse passado. O Flávio foi DJ da Everson. Então é só um exemplo, né? Quer dizer, a cidade, isso aí é gratificante, né? A cidade está pipocada de pessoas que tiveram alguma relação com as nossas casas. Isso é prazeroso, isso é de muita responsabilidade, né? Isso é de uma... Então é tudo isso que a gente encara as coisas dessa forma, com muita responsabilidade. Tu chegou a viajar para fora do Brasil também em busca de não em busca de casa noturna, sim, imagina, Londres, Nova York. O que é assim referência? Londres e Nova York? Tu acha que são os dois? Hoje não, né? Já foi, né? Os pubs nasceram em Londres, eu me inspirei em Londres para fazer o primeiro pub bar de Aranaguá, que foi quando mudou da Everson para Resumo. Por que mudou? Porque na época eu era DJ na Everson. Eu estava parando, porque eu estava ficando velho para ser DJ, né? Então não fazia mais sentido Everaldo, DJ e tal. E o que aconteceu? De uma das viagens para Londres eu acabei conhecendo os pubs lá, que eram uns bares diferentes. Então
ou seja, vamos nos adaptar, né? Então foi resumido bastante a casa, foi feito um barzinho menor, uma casa menor, onde não precisaria de um DJ, entre aspas, e eu sairia fora, porque Everson tá carimbo, Everaldo Som, né? Então eu não era mais DJ, não faz sentido continuar Everson. E daí, como veio a ideia do pub, e que era uma coisa resumida, então resumo, né? Resumo, então surgiu o nome Resumo, que era resumo da história daquilo tudo que a gente tinha feito naquela época durante 20 e poucos anos. Agora também é uma loucura assim, ó, porque nesse meio, quem é proprietário de casa noturna, também a gente vê muita história assim que o cara se perde totalmente. Ele vira consumidor do seu próprio negócio e acaba bebendo tudo e fazendo tudo e ele mesmo. É uma coisa difícil, tu tem que ser muito equilibrado. Né? Tu tem que ser muito empreendedor, na realidade tem que ser um empresário, né? Essa parte também é muito difícil, de tu manter a cabeça no lugar, né? Claro, é lógico que ninguém é perfeito e eu não fui perfeito esse tempo todo. Eu fiz algumas bobagens, como todo mundo faz. Eu fiz alguns excessos, como todo mundo faz, principalmente sendo dono de casa noturna, como tu falou. Claro que devo ter tido alguns excessos, mas o principal é ter os pés no chão e ter cuidados, né? Preocupações e muita responsabilidade, como a gente estava falando. Eu sempre fiz questão, por exemplo, que a minha mulher fosse na nossa casa. A Beth sempre esteve presente. Faz quanto tempo que vocês estão casados? Nós estamos casados casados praticamente durante o tempo que eu tenho casa noturna, porque eu casei logo em seguida. Mas nós estamos juntos há quase 40 anos. Os nossos filhos sempre estiveram presentes. Ou seja, a Everson e o Resumo, o Cabum, enfim, é claramente, nitidamente uma casa para deixar os filhos irem, entendeu? É uma casa onde tem a proteção de alguém que tenha responsabilidade e cuidado. Não que as outras não tenham, por favor. Sim, não, mas é interessante tu falar isso. Mal, né? É interessante tu falar isso porque é uma mensagem bem subliminar, assim. Sim. E a gente percebe que é isso mesmo. Exatamente. Então a gente tem essa preocupação que não é uma preocupação, mas sim é um princípio, vamos dizer, né? Um direcionamento. De fazer as coisas de forma que não dê problema para ninguém, principalmente para a gente, né? Tá, e vocês dois... Ninguém quer problema. Vocês dois, quem vê, vocês são muito jovens, muito. A Beth mesmo, ela parece uma guria, uma menina. Obrigado, que Vocês se mantêm muito jovem, não só de espírito, mas fisicamente também. Como é que é? Tu tens uma rotina, assim, de alimentação, de exercícios, de... Olha, não tem... Não? Ai, que raiva! Sério? Não tem. Eu queria dizer que tu dissesse que era o maior sacrifício do mundo. Não, eu tenho muito prazer. Não, muito pelo contrário. Minha alimentação normal. A Beth também. A gente não tem muita, vamos chamar de frescura, não. Não que seja cuidados tenha frescura, não. Eu digo frescura no sentido... Não come isso, não come aquilo, só come aquilo. A gente come de tudo, bebe de tudo, e bebe bastante. Principalmente entre os amigos, se motiva, né? Um papo aqui, um papo ali, né? Aí, agora mais vinho, porque é o que menos... E dizem que faz bem para as artérias, então. E o paladar vai mudando mesmo, né? Então a gente bebe de tudo, come de tudo, não tem uma vida regada a cuidados especiais. Há pouco tempo eu só andava de carro, agora comecei a andar, de poucos anos para cá. Por orientação médica até, para não ter problemas futuros e tal. É interessante. Agora, a aparência física, a aparência juvenil, isso evidentemente que tem a ver com a tua relação no teu cotidiano, né? Eu convivo com a juventude, eu converso com a juventude, eu sinto prazer em estar com eles. A gente tem um relacionamento estreito. Eu ainda estou, sempre que vou, e vou com muita frequência, poucas vezes não vou, eu ainda estou à frente da casa recebendo os meninos e as meninas. Com maior boa vontade, não é nenhum sacrifício, estou lá com prazer, as pessoas percebem isso, existe uma troca de energia e isso evidentemente deve fazer, se é que tu percebeu, deve dar algum resultado positivo para a nossa imagem, ou a nossa vontade, a nossa... Se tu pudesse voltar um ano da tua vida, sabendo o que tu sabe agora, tendo a tua experiência, que ano tu voltaria? É interessante, mas eu cada vez me convenço que eu sei menos, que eu sei pouco, que eu não sei nada. Eu não voltaria em lugar nenhum, eu queria andar para frente. Eu não olho para trás. Eu acho que eu não sei nada. Vou ter que aprender cada vez mais. E olha, está difícil de aprender, porque tu vai ficando velho e daí a tua cabeça começa a pensar menos, o liquidificador não funciona mais direito, né? Então não mistura mais. A coisa não mas assim, aquela época... Assim,
eu me orgulho de tudo que eu fiz. Lógico, nem tanto das coisas que eu não gostaria de ter feito. Mas, sinceramente, cada vez eu me convenço que sei muito pouco. Sei muito pouco. O jovem de hoje, criança de hoje, né? Dá banho na gente, né? Ah, mas não dá pra comparar, né? Então, não dá pra comparar. Não dá. Tu imagina, tu usava calça pantalona, usou ou não? Imagina, calça vermelha de xadrez, cabelos... Compridos. Cabelo comprido. Tu tens foto? Nós vamos colocar foto, com certeza. Não, senhor, a gente vai colocar pantalona, cabelo comprido. Época que Roberto Carlos, né? Época do Roberto Carlos. Medalhão? Chegou a ter medalhão e tudo? Eu usei algumas... Tu era mais moderno. Eu usava aqueles caban militar, cheio de isso aqui Londrina. Cheio de estrela, cheio de... Nossa Senhora. A música do Rafa, né? E o que mais que teve de moda, assim, que vocês usavam? Eu fui sempre muito extravagante no termo de moda, né? Eu pessoalmente, usei muita extravagância na minha juventude, assim. Eu era meio que, entre aspas, ditador de estilo que ninguém acompanhava. Porque eu era meio extravagante. E tu era também uma estrela, né? Tu era uma estrela? Não, era o DJ, era não sei o que, era o cara que empolgava a galera. Eu nunca me vi assim, não. Eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu tinha projetos, tinha objetivos. O que tu inovou assim no teu... Eu acho que tu diz na época? Na época que tu chegou... Eu fui primeiro a usar macacão sem camisa. Que coisa linda. Que sexy. Um cabelão Black Power que só aparecia aqui o rosto frontal, pelo Black Power. E tu conseguiu, era teu mesmo? Black Power teu mesmo? Lógico. Pô! Porque agora caiu tudo. Caiu tudo. Tu tens fotos dessa? Imagina, lógico, tem. Primeiro usar boca de sino daquela que tapava o pé, com a nesga, né? Tinha nesga ainda, né? Anos 70, né? Anos 70, puramente... Black Power, né? Black Power tinha o Black Music, que era a moda mundial. Então, tu chegou a ter uma fase assim meio punk, meio underground, não? Não. O interessante é que às vezes a minha imagem não combinava muito com aquilo que eu era, porque eu era tímido, né? Completamente introvertido. Sério? Mas eu trabalhava com as pessoas, né? Trabalhava no extrovertido das pessoas, né? Eu fazia entretenimento, então isso meio que combinava, assim, então. Mas eu nunca fui muito para fora, não, era sempre mais pra dentro. Se tu fosse mudar, acrescentar uma qualidade na tua personalidade, o que tu acrescentaria? Eu gostaria de ser mais gentil, mais atencioso, mais cavalheiro, mas isso é de formação, não posso mudar mais. Eu acho que eu sou pouco cavalheiro, sou pouco... Tu acha que tu é brusco? Sou, não como eu penso, não como eu realizo as coisas, mas eu sou meio seco. Acho que o próprio negócio, porque eu tinha que chutar, cabecear e defender, então eu tinha que, ao mesmo tempo que fazer um carinho, eu tinha que dizer um não. Eu tinha que ser frio, eu tinha que ser carinhoso. Então eu meio que fiquei um misto dessas... Aliás, é muito difícil fazer as duas coisas, né? Porque o cara ou ele cria, ele é artista, ele dá vazão a isso, ou ele é o empresário, né? Fazer as duas coisas. Exatamente, eu tive que ao mesmo tempo que criar, porque as minhas casas sempre sofreram reformas, assim, grandes reformas, de 8 em 8 meses praticamente. E quem criava, quem executava, que às vezes quem próprio botava a mão na massa era eu próprio, né? Que às vezes botava a mão na massa até por questão de não poder pagar o profissional. Então eu aprendi a fazer muita coisa sozinho, fui desenvolvendo essas coisas todas, né? Então esse é o meu lado pesado, meu lado pesado. Por outro lado eu fazia tudo aquilo, daí eu tinha que abrir a casa, receber pessoas. Então recebendo pessoas tem que ter atenção, cuidados, carinho, né? Tem que ter, se tu pudesse viver uma semana no corpo de um cantor, de qualquer época, uma semana, vivenciar tudo, quem tu escolheria? Interessante, eu não sou fanático a nada. Eu não tenho fanatismo nenhum. Adoro os Beatles, mas se me perguntar o nome de 10 músicas deles, eu não sei dizer. Mas tu não viveria uma semana no Ringo Starr, assim? Não. Na pele Na semana que deram um tiro no John Lennon? John Lennon. Tu não viveria, não trocaria? Acho que não. Aliás, interessante... Não que eu seja contra, ou sou, não sei, fanatismos, né? Mas não sou fanático. Mas pela experiência, assim, não? A experiência, talvez...
Daí vou ter que pensar. Pensar em Fico para o segundo bloco. Interessante porque tu também foi inovador, é inovador e poderias ter ido para muito longe, né? Ter deixado a tua cidade natal e tudo mais. E tu se manteve aqui. Por que tu se manteve aqui? Bom, primeiro porque não existe lugar no mundo melhor que Araranguá. Por quê? Porque aqui a qualidade de vida, daí sim, talvez isso tenha a ver com aquelas minhas carências. Eu sinto necessidade de calor humano. Eu gosto não de ser reconhecido, mas gosto da relação com as pessoas. Não me atrai, não me fomenta nada popularidade. Não, isso não. Mas evidentemente que ser reconhecido, e principalmente ser reconhecido, né? E eu fui reconhecido na minha cidade. Pô, ninguém faz 40 anos numa cidade com 50 mil habitantes hoje, que começou com 10, 12, 15 mil habitantes, se as pessoas não te der valor. Então eu sou muito valorizado em Araranguá. Aliás, eu sou excessivamente valorizado, porque, sinceramente, eu tenho que agradecer todo dia, porque 40 anos numa atividade cheia de cuidados que tu tem que ter numa cidade pequena, olha, sinceramente, eu sou muito grato. Eu tenho bons amigos, a cidade me promove, me proporciona só coisa boa. Eu viajo bastante, posso comparar, então não é, não, eu conheço muito mundo afora, principalmente Brasil, conheço muita coisa no Brasil. Então eu não trocaria Araranguá por nenhum lugar. Então isso é o que eu sinto. Aliás, vai fazer 39 anos. Tem agora uma festa de aniversário. 39 em outubro a casa completa 39 anos. Tu vai fazer alguma coisa especial para comemorar? Sempre, nos últimos anos, estamos comemorando esse aniversário de outubro. Mas em julho, está todo mundo pedindo, nós vamos fazer uma festa em julho, que é a festa de inverno da Everson. Essas festas começaram quando a gente completou 35 anos. Quando completou 35 anos, daí comecei a fazer essas festas a pedido, as pessoas começaram a pedir. Então seriam 4 festas durante o ano. Passamos para 3 e agora passamos para 2. Uma de verão e 2 de inverno. 3 no caso, né? Seriam 5 com a de verão. Quem tu gostaria de trazer para tocar na tua casa que tu não trouxe ainda? Que eu não trouxe ainda? Ou que não vai trazer nunca, mas daí seria o Paul McCartney, daí não tem saída. Fosse no show dele? Fui. Floripa. Fui, maravilhoso. E o cara é muito gentil, né? Ele é aquilo que eu não sou. Ele é atencioso, ele tem um carisma impressionante, ele cativa num gesto, ele é um... Cada vez que eu ouço uma música dos Beatles, que tem aí 45, a mais nova, a mais velha tem 50 e poucos anos, pô, ela é atual, é nova, tu disse que foi feita agora. Se apresentar para alguém que nunca ouviu, vai dizer, não, de quem é lançamento, porque é atual a musicalidade. Então, em termos de criatividade, eu acho que o quarteto, né, mas principalmente o Paul McCartney, que para mim era o melhor deles, esse eu traria para fazer um show. Que eu seria... macaco de auditório. Né? E o que tu acha, assim, nesses novos estilos que estão surgindo recentemente, assim, música, o funk, umas músicas assim, aqui, na minha opinião, é meio baixaria, na minha opinião, mas que as pessoas, na sua maioria, querem ouvir. Como é que tu trata isso lá na tua casa se alguém pede, toca aquilo que tu não gosta, tu pessoalmente não gosta, o teu gosto não tem, não manda, quem é que manda na música que toca? Não, assim, é lógico que, como eu falei no início, a gente busca acompanhar tendências. E é lógico que mesmo assim, adotando critérios, né? Agora, no repertório do artista, tu não pode botar o dedo, né? Ele tem que ser ele, né? Ele não pode dizer, tu tem que tocar aquilo ou isso, aquilo, não. O artista toca o que ele quer. É aberto. É aberto, aliás, tem até cláusula contratual que protege o artista disso, né? Quando é um caso de um artista. Com contrato, que a gente faz muitas representações, que nem contrato tem, até pela relação de confiança que a gente já tem com muita gente. Mas a maioria deles já vem uma cláusula. Com relação ao que está acontecendo no Brasil, eu te confesso que eu estou vendo no Brasil o melhor momento da música brasileira.
Porque até então nós víamos funk internacional, rap internacional, não sei o quê, que não diziam nada, não tinha nada e todo mundo cantava e batia palma junto. Hoje, agora o que tem que fazer é separar as coisas, né? Tem muita gente que mistura as coisas, música de entretenimento para a música. Música é uma coisa, entretenimento é outra, né? Tu não vai botar na tua casa house music, deep house enfim, uma série de músicas que vai pra pista, a não ser que tu vai fazer uma festa na tua casa, né? Então na tua casa tu não vai ouvir um funk, porque daí não faz sentido. Eu digo tu. Agora, o jovem de hoje, esse é cultural, ele tá ouvindo isso. Tudo. E é música brasileira, ou seja, nunca rodou tanta música brasileira no Brasil como está rodando agora. Então isso é positivo na essência da palavra, né? A música brasileira tomou conta, não do Brasil não, do mundo. Eu estive recentemente na Europa, estou passando por um metrô e está lá um cara com sanfona tocando música do Michel Teló. No metrô de Paris, né? Quer dizer, uma coisa... Não, de Barcelona, metrô de Barcelona. Eu estava em Nice, na Itália, na França, lá no litoral da França. Estou num shopping finíssimo e sai um cara de dentro de uma loja, pará, berê, berê, berê. Quer dizer, essa música brasileira. Então, eu, sinceramente, não vou colocar esse disco para me ouvir nunca. Não. Agora, é a nossa música, né? É a nossa música tomando conta do planeta. Isso é fundamental, é importante, é interessante. E está substituindo algo que a gente ouvia ou estaria ouvindo da Inglaterra, dos Estados Unidos, ou internacional. Então é a nossa música, eu acho que a gente sentir orgulho disso. Eu estou aqui nesse bate-papo muito legal com o Everaldo, na casa dele. E esse cara que entende tudo de música, certamente tem um CD que está lá no CD player do carro dele. Qual será? Só no segundo bloco que a gente vai saber, não sai daí.